Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre e amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. É com muito carinho que nós, hoje, vamos refletir um pouco acerca da mensagem da noite. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando que na cidade de Roma, capital do Império, existia um homem muito rico. Ele trabalhara durante toda a sua vida, ele construíra uma verdadeira fortuna, materialmente falando, trabalhou durante anos e ele tinha 2 filhos. O filho mais velho era um poeta e trazia um talento inigualável. Esse filho não inspirava maiores preocupações ao pai, porque esse filho estava envolto ao meio social, ao meio das autoridades do Império Romano daqueles dias, conhecia muita gente, tinha um talento que era reconhecido. O filho mais jovem inspirava um pouco mais de cuidados, preocupações paternas. Por quê? Ele era muito sistemático, ele era rigoroso nos seus compromissos, ele era rigoroso nas atividades que ele buscava desenvolver, disciplinado ao extremo. Por isso mesmo, inspirava maiores preocupações, porque o pai conhecia as dificuldades que muitas vezes os filhos desenvolvem. Nós conhecemos os nossos filhos, sabemos as diferenças de uns e outros. Aquele filho mais novo, então, seguindo até a própria intuição, a própria aptidão, ele resolveu por seguir a carreira militar. Foi ser um militar no Império Romano. E começou nas posições mais subalternas. E graças à sua disciplina, e para surpresa do próprio pai, ele foi galgando promoções, até que ele chegou ao posto de oficial do Império Romano. Nesta época, ele foi convidado ou convocado para servir numa região distante. Ele teria sob o seu comando pelo menos 100 soldados. Seria um centurião. E ele foi convocado para trabalhar na Palestina daqueles dias. Ele, logicamente, atendendo à disciplina, ao instinto de servir ao Império Romano, aceitou prontamente e foi. Estabeleceu-se em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum ele não conhecia ninguém. Ele não conhecia as pessoas, não conhecia os nativos, os israelenses. Ele não conhecia as autoridades do Império Romano ali. E ele, então, escolheu de pronto uma chácara para estabelecer-se. E tomou sob os cuidados um servo, um nativo, alguém que conhecesse os costumes e o que era necessário fazer naqueles dias. E esse servo, então, passou a servir ao centurião naquela chácara, naquela idade, enquanto ele se dedicava mais prontamente às urgências e às necessidades que o Império Romano lhe impunham. E nasceu daí uma grande amizade. Esse centurião mostrou-se um homem dedicado não apenas ao Império Romano, mas dedicado a todas as pessoas que a ele se achegavam. Um dia, o servo ficou doente, muito enfermo.
Ficou doente, os médicos foram chamados e o diagnóstico não foi preciso. Simplesmente diziam que era algo desconhecido e que ele, o servo, certamente, a continuar com aqueles sintomas, viria a falecer, viria a óbito, viria a desencarnar, como falamos nós. Então aquele homem, aquele jovem, ele ouviu falar de alguém especial. Alguém que estava por aquela região e fazia verdadeiros prodígios. Era um homem que falava de algo diferente, que ele, como romano, não entendia prontamente. Mas ouviu falar muito bem, ouviu falar de algumas coisas que não ficaram também muito bem explicadas. Alguns enfermos que eram apresentados àquele homem de quem ele ouviu falar eram prontamente curados. E isso fez com que despertasse a sua atenção. E ele resolveu procurar Jesus. Era o homem prodigioso. Ele foi, numa manhã, os oficiais que serviam ao Império Romano, militares como ele, o advertiram: Senhor, o senhor está sem as vestes que o identificam como um oficial do Império Romano. E ele simplesmente disse: eu vou à procura de alguém e as minhas vestes não servem de nada, porque o que eu busco não depende de autoridade, sim depende apenas da vontade daquele que vai me receber. E assim ele foi. Nós vamos seguir o Senhor, vamos providenciar a sua guarda, a sua segurança, absolutamente. Eu vou só. E foi. Jesus estava falando com algumas pessoas. Jesus estava falando sobre algo diferente que ele, o centurião, não entendia muito bem. Mas ele ficou maravilhado, porque aquele homem anunciava um reino diferente, um reino de Deus. Mais que isso, ele chamava a Deus de Pai, o que era algo novo para o centurião. E alguns enfermos foram apresentados, alguns foram curados, alguns não, porque Jesus não curou a todos. Só um parênteses, por que Jesus não curava a todos? Exatamente, todo mundo respondendo mentalmente. Não curava a todos porque, às vezes, a enfermidade, a dor, ainda é para nós o melhor remédio. A solução para as nossas deficiências e as nossas fraquezas. E sem se dar conta, aquele homem, o centurião, o jovem, estava diante de Jesus. Ele, face a face ao mestre, simplesmente disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, padecendo horríveis dores. Diz Carbachutel que Jesus teria dito mais ou menos o seguinte: eu irei curá-lo, sem perguntar absolutamente nada. Possivelmente usando do seu psiquismo superior, ele conhecia a história daquele jovem e conhecia as ocorrências com o servo que estava enfermo na casa do centurião. Então o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que o senhor vá até a minha casa. Eu também tenho autoridade sobre aqueles que estão sob o meu comando, e quando eu determino que se faça alguma coisa, eles assim o fazem. Eu tenho certeza que o senhor, de onde estiver, se determinar que o meu servo fique curado, assim acontecerá. Então Jesus olha para aquele jovem, para o moço, o centurião, e diz: pois então, já que assim você crê, vai, que assim será feito. E o centurião volta para casa. E, para surpresa dos que estavam na sua casa, subitamente o servo melhorou, encontrou a cura. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas o que nos chama a atenção e nos convida à reflexão, ao início das nossas reflexões, foi o que aconteceu lá entre Jesus e os discípulos que ali estavam. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, ele é um estrangeiro. Sim, ele é um estrangeiro. Mas antes de ser um estrangeiro, ele é nosso irmão. E além do mais,
fé com tamanha presença de espírito, tamanha fé em Israel, eu nunca vi. Eu não tenho percebido. E isso nos convida a algumas reflexões. O início das nossas reflexões no tocante à fé. A fé que todos nós dissemos ou dizemos ter. Aquela fé que nós vamos construindo em nós. Aquela confiança que nós vamos edificando nas nossas ações do dia a dia. Jesus, o querido amigo de todos nós, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fala, trazido por Allan Kardec, sobre a fé que remove montanhas. E os benfeitores espirituais definem a fé como a confiança que se tem na realização de alguma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Existem coisas que nós não duvidamos. Por exemplo, se nós falarmos aqui, o mundo dá muitas voltas. Essa é uma certeza, não é? Essa é uma certeza que todos nós temos. De fato, o mundo dá muitas voltas. Nós nos lembramos de uma ocorrência, um caso pessoal, que nos dá uma ideia do que a fé, muitas vezes, faz conosco. Há alguns anos passados, isso marca, mas foram alguns anos que se passaram já. Nós íamos fazer uma viagem um pouco longa, a minha esposa e eu. E eu já tinha preparado tudo, já estava mais ou menos em ordem, fui procurar alguma coisa na televisão para assistir. E íamos pegar o avião, daí a 2 dias. E durante várias horas eu fiquei vendo um documentário, possivelmente muitos conhecem. Mayday, Desastres Aéreos. Quem já viu? E a Cristina, minha esposa, que tem fé, quando ela viu que eu não desgrudava da televisão, vendo aquele documentário, ela falou assim, escuta, nós vamos pegar o avião e você fica assistindo esse tipo de coisa? E aí, eu que tinha fé estruturada, certinha ali, não tinha dúvida nenhuma de que tudo ia dar certo, falei, é verdade, eu fico vendo essas coisas aqui, e a minha fé ficou um pouco abalada. Quase que a gente usa um outro meio de transporte, mas aí eu lembrei de um outro filme também que estava passando, Titanic. E aí não deu para... Então a fé que nós temos na ocorrência do dia a dia é muitas vezes fruto disso daí. O que é que embasa, o que é que alicerça a nossa fé? Nós buscamos conhecer a fonte, as razões das coisas que acontecem. Esta é uma das finalidades, um dos objetivos da própria doutrina espírita. Nos explicar o que é que envolve, o que é que nos envolve a todos. Porque até então nós ouvíamos falar, sabíamos mais ou menos, não sabíamos como funcionava, mas imaginávamos como todo mundo imaginava, como todo mundo dizia, imaginávamos que era uma certeza. E então, a doutrina espírita vem e nos traz alguns fundamentos, para que nós conheçamos e alicercemos a nossa fé. Os fundamentos apresentados por Allan Kardec, pela própria codificação da doutrina espírita, basicamente são os 5 fundamentos principais. O primeiro deles, a existência de Deus. Allan Kardec inicia a codificação da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, questão número 1, indagando o que é Deus. E os benfeitores amigos respondem simplesmente, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Resposta simples, mas tão ampla que nós poucas vezes paramos para verificar se nós compreendemos e se nós entendemos a extensão desta resposta, desta informação. Mesmo porque, no estágio em que nós estamos, o causa primeira de todas as coisas significa o quê?
nós pouco conhecemos deste universo que nos abriga. Neste mundo que abençoadamente nos acolhe, estamos agora começando a despertar para algumas ideias novas, para alguns registros, para algumas observações técnicas novas. Então, temos a certeza de que Deus existe. Allan Kardec continua nas suas indagações e nos dá a certeza de que a divindade, Deus, ou a lei divina, é uma realidade entre nós. O segundo fundamento da doutrina espírita diz respeito à imortalidade da alma. Se Deus é o Criador, tudo mais é a criatura, é a criação divina. E nós fazemos parte da criação divina. Se Deus já é perfeito, nós aprendemos com os benfeitores amigos que caminhamos para a perfeição. Caminhamos para a perfeição, fomos criados em determinado momento. Não somos eternos, mas temos a imortalidade afora para nos aperfeiçoarmos. E aí, então, este é o segundo fundamento da doutrina espírita. O terceiro é que, imortalidade afora, nós vamos passar por várias experiências, várias reencarnações, aprendendo um pouco em cada uma, realizando um pouco em cada uma, nos aperfeiçoando. Se tivermos boa vontade, vamos galgando posições de aperfeiçoamento, de elevação. O nosso despertar vai nos convidar a outras realizações. Às vezes a gente deixa alguma coisa por desejar numa encarnação, voltamos numa outra existência, mas isso não tem problema, é da regra divina. É da regra da lei divina. A pluralidade das existências. E quando nós olhamos para este universo, para a realidade que nos cerca a todos, se nos apresenta a todos, nós verificamos que este mundo, a lógica nos convida a uma reflexão de que este mundo não guarda todas as possíveis realizações que nós teremos nas nossas existências. Então, quando nós aprendermos tudo que este mundo tem a nos oferecer e realizarmos tudo o que este mundo também necessita da nossa colaboração, passaremos a outras experiências em outras esferas. É o quarto fundamento da doutrina espírita. A pluralidade dos mundos habitados. E tudo isso com o intercâmbio incessante entre nós, encarnados, e os desencarnados. Desde os tempos mais recuados, desde os tempos mais remotos. O que nos traz o quinto fundamento da doutrina espírita. A comunicabilidade dos espíritos, o intercâmbio dos espíritos, a presença do mundo espiritual à nossa volta. Quando nós começamos a despertar para essas realidades, para esses ensinamentos, a razão nos chama a novas reflexões. Allan Kardec chamava isso de nos posicionarmos diante da razão. E dizia que a fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Mas quando nós incorporamos em nós o conhecimento, alicerçamos a fé, algo diferente acontece em nós. Porque até ontem, quando nós não sabíamos de algumas regras, não sabíamos de algumas ocorrências, nós andávamos um pouco desatentos, distraídos até. Não conhecíamos, ou às vezes teimávamos que não era assim, e muitos de nós ainda teimamos que pode não ser assim. Queremos ajustar a lei divina ou as realizações que ela se nos apresenta aos nossos moldes para que nos alicercemos, ou para que alicercemos essas regras aos nossos caprichos. Então, quando nós começamos a entender, a compreender isso,
Descuidados agora não, desconhecimento agora não. A realidade é que tudo o que nós fazemos, nós passamos a nos vigiar. Ficamos mais atentos. Ficamos mais atentos e com um detalhe: não admitimos mais determinadas ocorrências nas nossas vidas. Realizamos em nós algo diferente, que aí sim um dos objetivos da doutrina espírita. Quando nós nos conhecemos, somos convidados e sentimos a necessidade de nos reformarmos, mudarmos o nosso modo de ser, fazermos a nossa reforma íntima. Mas às vezes a gente pensa, mas a reforma íntima eu vou começar na segunda-feira. Quem daqui começa alguma coisa na segunda-feira? Além de regime. Nem todos precisam, claro. Mas às vezes a gente começa, se propõe a fazer alguma coisa. E a gente acha que vamos começar aí de uma vez e realizar tudo de uma vez. Não. Os benfeitores amigos nos convidam a realizar um pouco cada vez, um pouco cada dia. Começamos com a vigilância das nossas palavras, depois com os nossos atos, depois os nossos pensamentos, as nossas próprias ações, e quando a gente se vê, a gente está agindo de uma forma diferente. Às vezes nós não nos apercebemos disso, mas as pessoas olham e falam assim: o que aconteceu com você? Você era um cara tão, e agora está tão diferente. Alguém aqui já passou por isso? Já passou por a ideia, aquela situação de nós nos transformarmos? O que aconteceu com você? O que fizeram com você? E, então, esta é a primeira ocorrência, o primeiro resultado do conhecimento, a fé alicerçada, as nossas atitudes, logicamente, a nossa reforma íntima. Mas quando nós nos reformamos intimamente, nós começamos a trabalhar um outro aspecto na nossa ação do dia a dia. Porque existem coisas que nós fazíamos até agora há pouco, mas agora nós não nos admitimos e não permitimos que isso aconteça. E estabelecemos em nós a necessidade de vivermos a ética. Vivermos com ética. Agirmos de uma forma como desejaríamos que o próximo agisse em relação a nós. Não tenhamos dúvida. É o passo seguinte. São passos que vão se completando, vão se ocorrendo. E aí, isso tudo nos convida a uma outra situação. Quando nós conhecemos, nos modificamos, aprimoramos as nossas ações, algo diferente acontece com relação às nossas perspectivas. Vivemos uma época um pouco confusa, é verdade. Muitas conquistas, muitas realizações e algumas coisas que precisam ser corrigidas no nosso dia a dia, no meio social, no meio em que nós vivemos. Mas quando nós temos o embasamento, o conhecimento da doutrina espírita, a esperança se estabelece em nós. A esperança se estabelece no tocante a que, fazendo o nosso melhor, cada um de nós fazendo o nosso melhor, a perspectiva de realizarmos o melhor vai se realizar. Mais dia, menos dia. Então, nós nos lembramos que a esperança faz verdadeiros milagres, verdadeiras realizações que nós até então não imaginávamos. Também não adianta ficarmos esperando acontecer. Precisamos fazer ou buscar fazer o nosso melhor. Quando nós trabalhamos em nós todas essas realizações, conhecimento, modificação, aprimoramento, vamos dizer assim, conhecimento de nós mesmos, ampliando o nosso modo de ser, aprimorando o nosso modo de ser, incorporamos a esperança, e aí, está completo o trabalho? Não. O trabalho ainda não está completo, pelo contrário, ele está apenas começando, porque a fé nos leva à esperança,
E a esperança nos convida à atitude. Não basta nós conhecermos e modificarmos o nosso modo de ser, se não realizarmos algo mais. Algo que o meio necessita, ou aguarda, ou espera de nós. Porque todos nós temos compromissos no meio onde reencarnamos, no meio onde estabelecemos as nossas experiências. Ainda no capítulo 19, nas instruções dos espíritos, o espírito que se identifica como um protetor, José, diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E aí então a ação passa a ser a nossa meta, o nosso passo seguinte. Nós necessitamos colocar isso em prática. Aprendemos ainda mais. Aprendemos que esta prática, esta realização, muitas vezes ela não é percebida. Ninguém vai perceber, não tem problema. Mas se nós realizarmos, nós nos sentiremos bem. A nossa consciência registra como algo efetivamente realizado, e a consciência tranquila pelo dever retamente cumprido. Quando nós nos lembramos da caridade, nós nos lembramos da questão número 893 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Fazer o bem, sem olhar a quem, sem segundas intenções e, se necessário for, com o sacrifício do interesse pessoal. E aí a gente procura realizar isso. Fé, esperança, caridade. Começamos o nosso trabalho de aperfeiçoamento, de burilamento. Começamos a passar por determinadas situações e algumas coisas que antes tinham um valor exagerado na nossa avaliação, hoje ficam para segundo plano. Existem coisas que nós julgávamos tão importantes e hoje passam despercebidas, a gente nem dá bola mais. Porque isso é algo que nós aprendemos que não vai fazer parte do nosso dia a dia. Serviu naquele momento, serviu para o aprendizado, mas não é o mais importante para nós. O mais importante é estarmos com a consciência tranquila do dever retamente cumprido. Então nós elevamos as nossas mentes, as nossas preces, os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais. Porque mesmo nos aprimorando, mesmo agindo de forma mais aperfeiçoada, reformada, com ética, ainda assim nós vamos passar por alguns dissabores. É o mundo onde nós vivemos. Um mundo ainda de expiações, de provas, de determinadas ocorrências, e que mais dia menos dia nos trazem contrariedades e dissabores. Às vezes, aflições, dores, preocupações excessivas, perturbações até. Nessas situações, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus. Elevamos o pensamento a Jesus pedindo que Ele resolva o nosso problema. É isso? Que Ele resolva. Nós pedimos socorro. E aí, nós aqui acho que não pedimos mais que Ele resolva os nossos problemas. Nós pedimos forças para superarmos os problemas, superarmos as dificuldades. Mas Emmanuel nos fala que, de vez em quando, numa recaída, nós colocamos os nossos problemas nas mãos dos benfeitores amigos e falam: resolva isso daqui para mim. Isso é um pedido de socorro. E ele diz que o pedido de socorro é perfeitamente compreensível. Mas o ideal seria que nós pedíssemos o concurso dos benfeitores amigos. Socorro e concurso, qual que é a diferença? O concurso, nós apresentamos alguma coisa, apresentamos a nossa parte. É aí que vem a parte da ação. A ação nossa no meio, diante das situações que nós vivemos.
E então, nós teremos o socorro, não do jeito, muitas vezes, como nós esperamos, mas com o nosso concurso, apresentando a nossa cota de realizações, certamente eles terão melhores condições de nos ajudar. Emmanuel nos lembra de uma situação, a situação que aconteceu quando Jesus estava reunido com a multidão e os discípulos, preocupados com aquelas pessoas que ali estavam, diziam: Senhor, as pessoas sentem necessidade de se alimentar, estão com fome, pediam socorro, para que Jesus resolvesse o problema da fome das pessoas que estavam ali. E o que foi que Jesus disse? Exatamente. Todo mundo respondendo mentalmente, né? Jesus disse: quantos peixes e quantos pães nós temos? E aí, com poucos pães e poucos peixes, ele partiu. Não, ele compartilhou aquelas possibilidades e todos ficaram saciados. Como isso aconteceu, nós vamos encontrar lá no livro A Gênese, comentário de Kardec. Mas esta é a realidade nossa. Ao invés de pedirmos socorro, soluções para os nossos problemas, concurso, forças, para que nós possamos compreender a lei divina de uma melhor forma, apresentarmos a nossa cota de realizações e realizarmos o nosso trabalho de melhoramento íntimo. Nós vamos nos lembrar que a fé, a esperança e a caridade são trabalhos que se completam. E nós vamos, para encerrar, lembrar uma história narrada por Amélia Rodrigues. Está no livro Pelos Caminhos de Jesus. Ali, Amélia Rodrigues diz que, naquele momento, naquele dia da cruz, da crucificação de Jesus, no momento da crucificação, aconteceram coisas no plano espiritual que os olhos físicos não podiam registrar. Jesus estava nos últimos instantes da sua experiência encarnada entre nós. Estava ali nas forças, nos momentos finais de suas forças. Então aproximam-se três espíritos que se identificavam pela luminosidade. E eles se apresentaram a Jesus mais ou menos assim: Senhor, eu trabalhei com o Senhor desde que a sua missão, o seu trabalho começou a se desenvolver. Estive aqui desde os primeiros instantes. Trabalhei cada uma das mentes, cada um dos nossos irmãos, e eles começaram a compreender o que o Senhor disse, começaram a compreender o que o Senhor exemplificou. No entanto, diante dessas ocorrências, a crucificação, eu me sinto sem forças, não sei o que fazer. E lhe peço permissão para que eu possa acompanhá-lo, onde quer que o Senhor vá. E aí, então, esse espírito se identifica como aquele que trabalhava a fé nas pessoas. Apareceu o segundo espírito e disse, segundo Amélia Rodrigues: Senhor, eu segui todas as suas instruções, realizei o que o Senhor determinou em todos os instantes. Fiz renascer a esperança nos corações das pessoas, novas oportunidades, novas perspectivas. Eu sou o espírito encarregado de trabalhar a esperança nas pessoas, mas, diante das últimas ocorrências, eu me sinto fragilizado e não sei o que fazer. Então eu lhe peço permissão para acompanhá-lo, onde quer que o Senhor vá. Não quero mais permanecer neste ambiente. E aí surge o terceiro espírito, que diz mais ou menos o seguinte: Senhor, com as suas instruções, o seu exemplo, os seus ensinamentos, eu comecei a trabalhar os corações das pessoas. E a fraternidade passou a ser algo presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. As pessoas começaram a se conhecer e saber da necessidade e da
possibilidade de nos ampararmos mutuamente. Eu sou o Espírito encarregado de trabalhar a caridade nos corações humanos. Mas, diante dessas ocorrências, a crucificação, eu me sinto sem forças para continuar. E lhe peço perdão, e lhe peço também que me permita segui-lo, acompanhá-lo, para onde quer que o Senhor vá. Foi nesse instante, diz Amélia Rodrigues, que Jesus disse mais ou menos o seguinte: à multidão e àqueles 3 espíritos em especial: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E aí então, diz Amélia Rodrigues, surge um quarto espírito. Um quarto espírito que diz mais ou menos o seguinte: Senhor, dize o que deseja de mim, que eu o farei. Então Jesus disse mais ou menos o seguinte: fica no mundo, levando a fé, a esperança e a caridade em meu nome, para que os homens, que me conheçam ou não, possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando o quanto possível as desventuras, sob o manto do meu amor, até a consumação dos séculos. Este Espírito era a misericórdia. Um convite à reflexão de todos nós. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.